Olá, cá estamos. Tudo bem? Esqueci de ligar minha luz aqui adicional, mas vocês estão me enxergando, né? Que agora até ir lá pegar o computador, a gente vai começar assim mesmo. Sejam muito bem-vindos, boa noite, sextou, fim de semana, chegou, não é? Quero dar minhas boas-vindas. Deixa eu ver quem. Priscila, Débora, Juliana, Aline, Carol, Marília, Elis, Josi, Vanessa, Ícaro, Flávio, todos muito bem-vindos. Obrigado aí pela companhia numa sexta-feira à noite, onde geralmente também nem acontece muita live, né? Sexta-feira à noite e tal. Mas a gente tenta ser fiel aqui, de segunda a sexta-feira, 19h20. Não esqueça, é 19h20 o horário da live, não é 19 horas. Deixa a gente perguntando, não vai ter live hoje. Calma, 19h20. A outra coisa é, a voz não tá o melhor, acho que vocês estão percebendo. Tá um pouco estranha, um pouco fanha. Então eu tô me recuperando aí de uma faringite. Tô tomando antibiótico, aquelas coisas todas. E tem horas que parece que tá ficando melhor, tem horas que parece que tá ficando pior. Então, enfim. É por isso essa voz aí mais taquara rachada do que ela é. Obrigado, Josi, obrigado. O que mais? Obrigado aí, pessoal, agradecendo, falando que a gente é foda, tal, não sei o que. Obrigado. Então vamos lá, que todo mundo quer ir pros embalos de sexta-feira à noite, né? E mesmo em pandemia, alguma coisa aí vocês devem ter pra fazer. E eu quero falar sobre uma coisa específica aqui, tá? A visita saiu agora. Bom, se a visita tivesse aí, também você ligava lá e falava, visita, dá licença, aproveita aqui e escuta junto, né? Eu quero falar sobre uma coisa com vocês, que é o seguinte. Olha a reflexão que eu vou fazer aqui hoje, tá? Tenta me acompanhar aqui na reflexão. Não vai ser longa, não. Acompanha. Aquilo que está morto para mim, presta atenção. Aquilo que está morto para mim, eu não conto mais com aquilo para viver. Eu não levo mais em consideração, na hora de decidir, na hora de pensar, na hora de compreender, de entender qualquer coisa, aquilo que está morto para mim. O que eu estou querendo dizer aquilo que está morto para mim? Aquilo que não existe para mim. Porque é morto, porque não é mais possível. Aquilo não pode mais ser. Se para mim está morta a bondade humana, se para mim a maior parte das pessoas é ruim, se as pessoas fazem coisas sempre com interesse escuso, com interesse inconfessável, se as pessoas sempre querem se dar bem, se as pessoas só pensam nelas mesmas e não há mais bondade entre os homens, então os meus atos, o que eu penso das pessoas, os meus julgamentos, as minhas, enfim, ponderações sobre tudo e qualquer coisa, não levarão em conta a possibilidade da bondade. Porque afinal, a bondade está morta para mim. Deu para entender? Tudo que existe na realidade ou está vivo para mim ou está morto para mim. Se algo está vivo para mim, é porque aquilo pulsa dentro de mim. Eu conto com aquilo para viver. Eu vejo a vida com auxílio daquilo. Com auxílio. Então, se a bondade humana está viva para mim, e portanto há bondade dentro de mim, eu consigo olhá-la, percebê-la e consigo refleti-la no mundo fora de mim. Ok? Tudo que está vivo, portanto, tudo que eu percebo, tudo que me afeta na vida, tudo que de fato não passa despercebido por mim, que eu considero que está também dentro de mim e que eu realmente confesso que aquilo existe, tudo isso é o que eu chamo de estar vivo dentro de mim. São as coisas que estão vivas dentro de mim. Entende? Agora, há muitas outras coisas que estão mortas dentro de mim. E elas estão mortas ou porque elas nunca estiveram vivas dentro de mim, ou porque algo da minha biografia foi matando aquilo aos poucos, ou porque a minha cultura mata, sufoca aquilo, ou porque, etc. A minha família, ou as minhas escolhas, por várias razões. Há muitas realidades que deixaram de existir para mim. Não quer dizer que elas não existam na realidade, objetivamente. Elas existem. Elas não existem mais para mim.
que já não considero mais a existência delas na tomada de decisão, na percepção, na perspectiva que eu tenho sobre o mundo, as coisas e as pessoas. Então, veja só, naquele exemplo que eu estava dando, se eu considero que as pessoas, quase todas, ou a grande maioria, faz algo sempre com algum objetivo não confessado junto, sempre com algum interesse escuso, se eu acredito mesmo nisso, então, quando eu for avaliar o porquê que uma pessoa está querendo fazer algo por mim, por que ela está me oferecendo ajuda, por que ela está me oferecendo ajuda, por que ela está querendo ficar perto de mim, eu vou sempre desconfiar. Vou sempre achar que tem alguma coisa aí. Porque no fundo eu não consigo perceber, eu não consigo levantar a hipótese real de que aquela pessoa esteja querendo ficar perto de mim, ou querendo me ajudar, ou querendo contribuir com algo na minha vida, simplesmente porque ela é boa. Simplesmente porque ela quer o meu bem. Entende? Como é que vocês estão falando que eu me perdi aí? Fala aí de novo. O que eu falei no Vida Humana, Débora? Então, se eu acho que as pessoas são mesmo movidas, e eu mesmo sou movido simplesmente por, sei lá, vaidade, soberba, então eu vou olhar para as outras pessoas e eu vou apenas identificar soberba, vaidade. Eu não vou conseguir identificar na outra pessoa que ela esteja sendo movida por uma caridade, que ela esteja sendo movida por uma boa intenção, por um valor, por um princípio. Porque afinal, eu e as pessoas que eu conheço, assim eu acho, somos movidos por vaidade ou soberba. Então, se tais princípios, realidades, valores estão mortos para mim, eu não consigo contar com eles ou usá-los na hora da minha participação no mundo, do meu julgamento, da minha avaliação sobre o que quer que seja. Entende? Já aquilo que está vivo para mim, e pode estar vivo para mim, coisas ruins podem estar vivas para mim. Entende? Excluindo as coisas boas, seu contrário. A maldade pode estar viva para mim, assim como a bondade pode estar morta para mim. Entenderam? Então, como eu só tenho olhos para a maldade está viva para mim, a bondade está morta. E eu vou olhar para o mundo, olhar para as notícias, olhar para os meus parentes, olhar para minha namorada, olhar para os meus seguidores e enxergar apenas maldade, cinismo, etc, etc. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Estou querendo dizer o seguinte, olha, é um exercício deveras interessante você fazer uma anamnese, você fazer uma autoanálise, tá? Tentando identificar o que é que está vivo e o que é que está morto para você. Tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. Que você consiga admitir, fazer o teu inventário pessoal nesse sentido, para saber por que, por exemplo, você tem tanta dificuldade de reconhecer ou identificar certas coisas na vida. Por que você não consegue imaginar que uma pessoa, por exemplo, os santos... Não é nem porque que você não é santo, é porque que você não consegue nem imaginar que alguém como um santo possa fazer algo absolutamente desprovido de interesse egoísta. Deu para entender? Ah, entendi agora, Débora. Estão falando de uma outra coisa, mas que tem a ver com essa, né? Não deixa de ter a ver. Estão falando aqui, que eu falei lá no curso, né? O amor para um homem dura enquanto a mulher estiver viva, e viva para ele. Exatamente, falei isso no Filosofia da Mulher. Então, perde-se o interesse pelo amor, pelo esposo, pela esposa, pelo namorado, pela namorada, pelo companheiro. Perde-se o interesse pelo outro quando o outro morre para nós. Não é morrer objetivamente, morreu, não respira mais, vai ser enterrado. Morre dentro de mim. Já não está mais vivo dentro de mim. Entendem? Aí o sujeito então morreu para mim. Ele pode estar vivo, andando, até dormindo do meu lado. Mas ele está morto para mim. E aí... Qualquer coisa que nasça disso, uma tentativa de fazer uma relação disso, por exemplo, né, é forçado, entende? É ruim porque é forçado. Então essa coisa, eu não sou muito a favor daquelas tentativas desesperadas de salvar a relação. Então, ir lá no terapeuta, o terapeuta, olha, mas então
já que vocês nunca fazem isso, façam tal coisa na hora do sexo. Saiam pra jantar. Fulano, trabalha até mais... não trabalha até tão tarde na quarta-feira e sempre vá com ela fazer uma coisinha. Eu chamo isso de tentativas desesperadas, não quer dizer que elas nunca funcionem, mas entende que quando elas são necessárias é porque em alguma medida um ou outro já estão mortos para o amado, entende? Já está morto. Consegue entender? Estou lendo aqui as mensagens de vocês. Qual o tema, Jana? Bom, o tema é o seguinte: o que está vivo e o que está morto para mim. Para você, o que está vivo e o que está morto. Pessoas, quais pessoas estão vivas para você? Você veja que, no meu caso, certos filósofos e escritores que morreram há décadas ou séculos estão vivos para mim. Estão vivos. Então, eu quando abro o livro de determinados autores, eles estão... Clarice Lispector está viva para mim. Ela está viva dentro de mim, está viva para mim. Cada vez que eu leio uma frase dela, eu me encho de vida. Me encho de vida, não de morte. Já há outras coisas que estão mortas para mim. Eu preciso dizer para vocês, olha, política, tá? Discussão política está muito perto da morte. No meu caso, política para mim está na UTI. O tempo que eu gasto com isso, ou falando disso, etc., é muito pequeno comparado ao tempo que eu gasto com outras coisas que estão flamejantes dentro de mim. Com isso eu estou dizendo que política não interessa? Não. Com isso eu estou dizendo que para mim ela não está viva. Entendeu? E eu preciso reconhecer isso. Para mim, esse aspecto aí da vida, esse componente da vida social, principalmente, não está muito viva para mim. Para mim tem outras coisas que estão vivas. E tem coisas que são inigualáveis, objetivamente falando, meus filhos, as pessoas que eu amo, né? A minha namorada, os meus mais próximos amigos, alguns escritores e filósofos, essas coisas, e alguns temas da vida, algumas realidades da vida humana estão vivas para mim. E depende de mim também alimentá-las, não deixá-las morrer. Entende que a minha resposta a essa vivacidade é nutri-las dentro de mim. Porque afinal o ser humano é isso, gente. O ser humano é o que ele faz com essas coisas vivas dentro dele. Se ele as deixa morrer, se ele não deixa, se ele nutre. O que é que ele deixa morrer? Você pode compreender uma vida só com esses termos que a gente está usando aqui hoje. Não é? Não explico uma vida, estou falando. São recursos. E olha que recurso interessante, você olhar para uma vida humana, para a tua, para de alguém próximo a você, e colocar as coisas nesses termos. O que é que está vivo para ele e o que é que está morto para ele? Você vai ver que você vai entender uma parte da pessoa. Ela não dar atenção para algo, não dar atenção para um tipo de ação, para um tipo de gente, para um tipo de realidade, diz algo sobre ela. Ela estar morta para certos tipos de ações humanas ou para certos tipos de valores, diz algo sobre ela. Um exame dos mortos que existem dentro de nós e dos vivos que nós nutrimos com toda a vontade, diz muito sobre quem nós somos. Entendem? Depois de assistir apenas uma live sua, jamais deixei de assistir as outras. Puxa, brigadão. Renan, então é possível reviver algo que estava morto, gastando tempo nela? Claro, Renan, claro. Você pode sim. Pense o seguinte, há coisas que estão prestes a morrer dentro de nós por desatenção nossa, por falta de nutrição nossa. Nós não olhamos para aquelas coisas. Nós não demos atenção. A atenção, aliás, é o ato de amor, né? Se eu me interesso por aquela coisa, eu estou dizendo que eu amo, em alguma medida eu amo aquela coisa, eu quero aquela coisa. Então há algumas dessas realidades que estão quase mortas dentro de nós, que você pode comparar à imagem de uma brasa que está quase apagando. Está quase apagando. Tem coisas dentro de nós que jamais deveriam morrer, mas estão lá, como uma brasinha prestes a acabar o fogo. Aí o que você pode fazer, Renan? Você vai lá e assopra. Você joga um pouco mais de álcool, você assopra, você põe mais carvão, você não deixa a chama morrer. A vontade de estudar, que nasce com o ser humano, a vontade de conhecer. Estudar é uma forma de conhecer, né? Nasce, diz Aristóteles, o ser humano nasceu para conhecer. Só que o que a gente faz com a nossa vontade de conhecer? Putz, a gente detona com ela, a gente deturpa, a gente estraga, a gente corrompe. Aí chega na vida adulta, abrir um livro, por exemplo, o negócio chega a doer. A pessoa não consegue. Por quê? É uma brasa que está prestes a morrer de vez. Entende? Obrigado, meus caros. Obrigado. Nossa, quanta coisa boa que vocês estão falando aqui.
Sim, aqui, por exemplo, a Camila, o amor é também um ato de escuta, de atenção, exato? Ou seja, nos termos da live de hoje, é um ato de nutrição. Estão entendendo? É deixar aquilo respirar e nutrir. Manter aquilo vivo dentro de mim é deixar aquilo respirar dentro de mim, dar espaço para aquilo respirar em mim, dar ares para aquilo, tornar saudável o ambiente dentro de mim para que aquilo cresça, nutrir aquilo. Isso é manter algo vivo. Matar algo em mim, deixar algo morto dentro de mim, é virar as costas para aquilo, é abafar aquilo, é não alimentar aquilo, é não cuidar daquilo. Isso vai morrer. Entende? Letícia perguntando, como matar algo que não deveria estar vivo em nós? Você tem que ter, aí dependeria do que você está falando, que tipo de coisa que está viva em você que não podia estar. Há muitas maneiras, eu vou falar de uma aqui, ó. Tem muita gente viciadona em pornografia. A gente está num tempo que isso é muito fácil, acessa-se muito fácil. E é facinho você ficar ali 1 hora, 2, 3, às vezes tem gente que fica a madrugada toda acessando pornografia. Entende? Isso fica muito vivo dentro dele. Porque quanto mais você vê uma coisa, ou seja, mais você nutre, mais você dá espaço para aquilo crescer, mais você dá atenção, mais difícil é depois você simplesmente apagar a luz e fazer de conta que aquilo não está lá. Então, quando chega ao vício da pornografia, por exemplo, certo? Então, você acaba, por exemplo, pela pornografia viva dentro de você, você acaba deturpando a tua visão sobre as pessoas, sobre as mulheres. Se você é um cara que fica lá consumindo isso, você de repente está vendo mulher de um jeito. A verdadeira beleza, a verdadeira grandeza da presença de uma mulher está morta para você. O que está vivo para você é ela como um pedaço de carne. É ela como um depósito do teu prazer. Entende? Então o que você tem que fazer? Você tem que corrigir a percepção, tem que corrigir a visão. Não tem outro jeito, gente. Eu vou falar aqui uma coisa, eu sei que vocês queriam às vezes até uma coisa mágica. Não tem outro jeito. É na hora que você vai abrir o seu computador e vai começar a assistir pornografia, você recolher e dizer, não vou. É isso. Não vou. Não vou assistir. Ah, grupo do WhatsApp de amigo, fica mandando lá putaria. Porra, sair do grupo. Ah, a galera vai ficar chateada com você. Pô, paciência, 2 problemas, chatear e deschatear. Se eles são meus amigos mesmo, eles vão entender. Eles vão entender, falar, galera, vou dar um tempo nisso aí, não quero ver muito essas coisas, né? Pode me chamar disso, daquilo, mas, pô, né? Eu não quero, agora nesse momento não tô precisando ver isso. Entendeu? Arranja uma desculpa. Tô sem mulher, tô sem namorada, ficar vendo essas coisas não é bom, afinal só eu comigo mesmo. Então dá licença, tô saindo. Não tem fórmula mágica. Você tem uma coisa morta dentro de você, ou melhor, você tem uma coisa viva dentro de você, mas essa coisa viva é ruim, essa coisa viva é viciante, essa coisa viva te afasta do bom, belo e verdadeiro. Você tem que ser um pouquinho radical com ela. Você tem que falar, eu não vou mais dar oportunidade para o ladrão, eu não vou mais deixar a janela aberta. Eu não vou mais deixar a janela aberta. Sabe o que é deixar a janela aberta? É você repetir o padrão de hábitos que te levam a chegar, abrir o computador e ver pornografia. Como é que começa o processo do chegar em casa, abrir o computador e ficar vendo pornografia? Vai lá na origem do processo diário, se for todo dia que acontece, e tenta barrar a origem. Já diz não para a origem. Entende? Então assim, você vai ter que ser um pouquinho radical com você. Você vai cair algumas vezes? Você vai acabar acessando outras 1000 vezes lá? Vai. Porque você é um ser humano, você é um filho da mãe, eu também. Então a gente já sabe o que você vai fazer. Porém, é uma sabedoria lidar com isso, perdoar aqui esses derrapões, essas caídas e continuar firme no propósito de que para deixar aquela coisa morrer dentro de você, você tem que nutrir muito outra. Está entendendo? Para deixar de ficar vendo mulher como um pedaço de carne que eu preciso consumir, eu preciso ver muita beleza. Eu preciso ver beleza no seu maior esplendor. Eu preciso me expor muito à arte. Eu preciso me expor muito à religião. Eu preciso me expor, não é ficar neurótico, me expor a certas grandezas, certos requintes da beleza, que vão pouco a pouco se sobrepondo, tornando aquilo até sem graça com o passar do tempo. Até sem graça. Entende? Então, é isso que eu tenho para dizer. Seja sobre pornografia, seja sobre qualquer coisa que está viva em você, mas não deveria. Ou que está morta em você, mas deveria estar viva. São estratégias que você tem que ter. Confesse para você como é que está a tua situação. Pegue então as coisas vivas que deveriam estar mortas e dê as costas para elas.
Uma coisa que não é alimentada morre de desnutrição. Se você conseguir barrar um pouquinho o teu hábito, ou espaçar pelo menos o hábito vicioso ruim, dessas coisas que você quer que morram dentro de você, então faça o que eu estou falando. Assuma uma estratégia e dê as costas para essas coisas. Sem luz, sem comida que você tem dado todo dia porque você é um sem vergonha, elas vão deixar de crescer. Não é fazer de conta que elas não existem, é parar de alimentá-las. Só isso. Pare de alimentar. E aí é o seguinte, quando eu dou as costas para uma coisa, eu fico de frente para outra. Tá entendendo? É físico o negócio. Quando eu dou as costas para aquela coisa que estava me fazendo mal, eu acabo ficando de frente para uma que me faz bem, porque é o seu oposto. Então, lança a luz para o que te faz bem. Dedica-se para o que te faz bem. Sem fazer de conta que aquilo lá não existe. Aquilo existe, você sabe que existe. E que se você deixar a janela aberta, o ladrão entra. Ele vai entrar de novo, de novo, de novo. Olha para o outro lado e tenta nutrir o outro lado. Não é abafar aquele, é nutrir o outro. Nutrir, 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 dar atenção, amar, querer aquela outra coisa. É assim que você engrandece algo dentro de você, aumenta a chama de algo e diminui para a brasinha quase morta uma coisa que você sabe que precisa que diminua, precisa que acabe. Entende? Então, hoje era sobre isso, não era tanto, até nem era minha intenção falar da estratégia, minha intenção era basicamente falar isso, mas as perguntas me levaram. Enfim, que bom, né? Tento ajudar. Mas a minha intenção é dizer que a vida, a realidade, tem muitos objetos, muitos nuances, muitas coisas, e que algumas delas estão vivas para você, outras estão mortas. E que é uma sabedoria da vida você saber estar vivo para o que é vivo e morto para o que traz morte. Morrer para o que te deixa mais morto mesmo, viver para o que te deixa mais vivo. É isto, e era isso que eu queria falar hoje. Entendeu? Brigadão. As coisas que vocês comentam. Ai, Jesus, Jesus. Obrigado, viu? Obrigado pela presença de vocês. Eu vou parar por aqui, porque a garganta, vocês viram, não tá legal mesmo. Tem que dar uma poupada, mas vem aí o fim de semana. Vou encontrar meus filhos, vou pro interior. Peço que rezem por mim, tá? Sempre que possível, por favor, aqui. Rezem por mim, pelo meu trabalho, porque a gente vai ganhando mais visibilidade, vai também despertando certas coisas. Então peço que vocês rezem por mim, tá bom? Fiquem bem, um bom fim de semana para todos. Nos vemos segunda-feira, tá? Tchau, tchau.